A paz do Senhor, amadas irmãs, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Irmã, já tô vindo aqui numa sequência de vídeos, tá bom? Vou deixar aqui gravadinha a dica da aula 2 do curso A Plenitude do Noivado. A aula 2 ela vai falar entendendo o seu casamento, tá bom? Então ali tem as dicas das dinâmicas desta aula na nossa apostila, mas eu passei esse material em Word no WhatsApp de vocês, então vocês abrem lá, vão conferir, e aqui eu vou deixar outras dicas, tá bom? Então as irmãs podem tanto realizar aquelas, como essas daqui também. Então ali no decorrer da aula ali, né, como vai falar muito de propósito, né, no nosso casamento, esta aula, as irmãs podem levar uma caneta, né, para eles e falar assim, o que é isso aqui? E eles vão falar, é uma caneta. E qual que é o propósito dela? Ah, o propósito dela é escrever, né? E quando a gente abre ela e tira a carga dela, ela continua com o mesmo propósito? Eles vão falar, não, ela perde o propósito dela. Ou ela está cheia ali de carga porque ela está cumprindo o propósito dela. E é igual ao nosso casamento. Né? Quando o Senhor une duas pessoas, é para cumprir um propósito, né? Então, assim, Ele nos une em amor, em respeito, né? E assim, quando a gente está ali diante do altar, eu prometo te amar, te prometo respeitar-te. Tem várias testemunhas ali, mas a maior testemunha de todas é o nosso Deus, né? Nós fazemos uma aliança ali. Então, assim, você tem que explicar para eles o seguinte, que o Senhor nos une para cumprir um propósito aqui nesta terra. Então, que eles vão para o casamento, não somente vou casar, vou ter uma esposa, vou ter um esposo, não. É o Senhor uniu eles para eles cumprir um propósito aqui nesta terra. Não é verdade? Quando eu me casei, eu não entendia isso, que o meu casamento era um propósito da parte do Senhor. Mas a partir do momento que eu comecei a entender, a compreender o porquê que o Senhor tinha me unido com o meu esposo, nós começamos a cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós começamos a viver, né, o chamado do Senhor na nossa vida. Então, queridos, expliquem, ministrem ali sobre a vida deles. A caneta é só um símbolo ali, só para chamar a atenção deles, mas que eles entendam qual é o propósito do casamento deles, qual é o propósito dessa união diante do Senhor, tá bom? Então, essa é uma dinâmica que eu deixo aqui, a dinâmica da caneta. Não tem custo, né? Todo mundo tem uma caneta ali na bolsa, em qualquer lugar a gente acha uma caneta. Dá para vocês ministrar sobre essa caneta ali para eles na aula e fica muito bacana, né? Descontrai um pouco a turma. E também a outra dica de dinâmica que eu deixo nessa aula, nós vamos falar muito também de companheirismo, né? Então, o que você pode fazer nessa aula para a dinâmica do companheirismo? Então, assim, vamos ficar de pé um pouquinho, né? Vamos se mexer aqui, eles são jovens, são novos ainda. Faz uma fila aqui para mim. Então, eles vão formar uma fila. Aí você pega e leva e dá uma bolinha de papel, qualquer papel, você leva e entrega um para cada um. Então, todos vão estar ali na fila, segurando uma bolinha. Aí você vai pegar uma lixeira e vai ficar meio de longe assim e vai falar assim, olha, eu quero que todos acertem aqui dentro da lixeira. Façam cesta agora aqui, vamos mirar e vamos acertar aqui. Então todos vão estar com a bolinha ali e vão jogar. Talvez os primeiros acertem, né? Talvez, que nem sempre acerta. Mas os lá de trás, eles não vão talvez conseguir acertar. Aí você fala assim para eles assim, mas é agora se nós passarmos a bolinha de mão em mão e chegar até o primeiro e o primeiro jogar ali, eu acredito que todos vão acertar, né? Então é esse que vocês vão fazer, vão pedir para eles. O de trás vai passar a bolinha dele pro da frente e assim por diante até chegar no primeiro. E o primeiro vai estar mais próximo da lixeira, ele vai jogar e ele vai acertar. Então essa é a dinâmica do companheirismo, para eles entenderem que nós precisamos, né, um do outro, que nós precisamos de ajuda do nosso cônjuge, que nós precisamos,
né? Nós temos que entender que nós somos carentes, né? Às vezes, muitas vezes, do ombro amigo ali, principalmente do nosso cônjuge, né? Que nós temos que depositar também a nossa confiança ali no nosso cônjuge, tá bom, queridos? Então, é muito bacana essa dinâmica, eles se mexem, eles dão risada, às vezes não acertam a cesta, né? Mas que eles possam entender o companheirismo, como faz toda a diferença quando nós temos a ajuda do nosso cônjuge, tá bom? Então façam essa dinâmica, é muito bacana, tá? E não tem custo, vocês viram que é só bolinha de papel aqui, uma dinâmica bem simples, mas que vocês podem ministrar ali sobre a vida deles, explicar melhor o que é o companheirismo, né? Que nós precisamos ser companheiros, sim, principalmente dentro do nosso casamento, tá bom? E daí, irmãs, para essa aula, o que fica de lição extra para eles, né? Jejuarem juntos, tá bom? Eles estão rumo ao casamento, né? Então eles têm que estar buscando muito a presença do Senhor para ter essa confirmação deste compromisso tão importante na vida do ser humano, que é o casamento, não é verdade? Então você vai falar assim, essa semana, liçãozinha extra para vocês fora da apostila, é vocês jejuarem juntos. Então escolham um dia da semana para jejuar, né, para se consagrar ali ao Senhor em prol do casamento de vocês, tá bom? E dica de lembrancinha que eu vou deixar aqui para vocês, como ali nós vamos, nessa aula que nós vamos falar muito assim, que o nosso casamento, ele foi feito para um propósito, né? Que ele é uma instituição sagrada, que é uma aliança com o Senhor, que ele foi feito para a procriação, para a glória para a glória de Deus e nossa santificação. Então nessa aula vai falar tudo isso para eles. Então de lembrancinha para eles ficarem felizes, para incentivar eles, né? Vocês podem levar um docinho de abóbora, um para cada um, e colocar ali, acalme o seu coração, né? E escrever essas palavras, fazer um tag. Eu vou deixar aqui a dica da fotinho, que foi o que nós mandamos para os casais. E você pode entregar um coração, um docinho de abóbora para cada um em formato de coração e falar, acalma o seu coração. O nosso casamento, ele foi feito para a glória de Deus, para a nossa santificação, para a procriação. E escrever nesse tag ali todos os tópicos aqui dessa aula para eles. Eles vão sair felizes com um docinho ali, é uma lembrancinha da aula, tá bom? Então eu espero que as irmãs façam, gostem, né, dessas dinâmicas, mas tem a da apostila lá também, as dicas, tá bom, irmãs? E até a próxima, que Deus abençoe a todas vocês.